queremos agradecer a sua presença também nesta reunião de oração. Hoje nós não podemos estar a transmitir via direto, devido a alguma impossibilidade técnica, mas mesmo assim queremos disponibilizar também uma mensagem da parte do Senhor para cada um de nós, para cada um de vós, para aqueles que nos estão a ver e a ouvir, onde quer que se encontrem neste momento, em qualquer lugar onde possa estar. Para isso, eu gostaria de, convosco, meditar sobre a Palavra de Deus, mas antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, vamos fazer uma prece, levando até ao nosso Deus uma oração. Querido Pai que estás nos céus, esta tarde, esta noite, queremos entregar-te o nosso coração nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo possa estar connosco e que nos ajudes, Senhor, a compreender a tua palavra. Te entregamos esta prece nas tuas mãos, no teu altar, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, estás disposto hoje para ouvir a palavra de Deus? Certamente que sim, senão não estarias aqui também conosco para podermos meditar juntos na palavra do Senhor. Vamos começar por meditar num texto que se encontra em Esdras. Esdras no capítulo 7 e no versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Podemos ver então aqui que a palavra de Deus nos fala sobre Esdras. Esdras era realmente um sacerdote que estava disposto, que estava disponível para, que tinha o seu coração disposto, podemos assim dizer, que é aquilo que o texto nos diz, mas podemos perguntar o que é que será um coração disposto e para que é que nós devemos de dispor o nosso coração. Voltando à Bíblia e à palavra de Deus, nós hoje iremos procurar e ver alguns textos da palavra de Deus que nos ajudarão a compreender também a palavra e a mensagem que Deus nos quer transmitir. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, nós podemos dizer que precisamos de cuidar do nosso coração para não desanimar. Porque, conforme nos diz também a palavra de Deus em Provérbios no capítulo 15, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito fica abatido. O espírito se abate. O nosso coração, portanto, ele deve estar disposto para as coisas importantes e não para as coisas que são fúteis, não é? Portanto, e Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 6, e nós iremos acompanhar a leitura também da sua palavra, diz: porque onde estiver o vosso tesouro, o que é que nos diz a palavra de Deus? Aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele amava tanto a palavra de Deus que ele preservou textos do Antigo Testamento e foi o compilador do livro de Salmos, além de deixar o seu livro escrito para cada um de nós. Esdras, ele estava muito disposto porque ele tinha algo muito importante para fazer, que era construir a casa de Deus. O templo tinha sido destruído e precisava, portanto, de ser reerguido. Era algo muito importante e por isso ele estava muito animado. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Esdras não tinha apenas o coração disposto, mas o corpo também, porque ele viajou 4 meses inteiros, imaginem, da Babilónia para Jerusalém. E nós podemos ver isso em Esdras no capítulo 7 e no capítulo 7, versículo 9. Ele não desanimou. E ele conseguiu completar a obra porque, como ele sempre dizia, a boa mão do Senhor, Isaías capítulo 7, versículo 6, estava sobre ele.
Vamos então ver aqui, ou aprender com Esdras, para que o nosso coração, para que é que o nosso coração deve de estar disposto. Em primeiro lugar, no versículo 10, nós podemos ver então que o nosso coração deve estar disposto para buscar a lei de Deus. E é interessante que a serva do Senhor, no livro de Mensagens Escolhidas, ela diz, na página 216 no volume 1, ela diz: ao homem unicamente a coroa de sua criação deu Deus uma consciência para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina e deu-lhe um coração também capaz de amá-la como santa, justa e boa que é. E do homem é requerida pronta e perfeita obediência. Todavia, Deus não o obriga a obedecer, deixa-o como livre agente moral. É interessante, não é? Ao homem, Deus deu então essa consciência para reconhecer as sagradas reivindicações que a lei divina faz, que nos ajuda a amar essa própria lei. Mas Deus não obriga, como nos diz, a obedecer. Deixa como livre agente moral. Naquele tempo, nós sabemos que Esdras, no tempo em que Esdras estava tão ocupado a trabalhar na reconstrução do templo, poderia dizer que já estava a fazer algo para Deus e não se dedicar a buscar a palavra do Senhor. Mas Esdras, mais ainda, se dedicou à palavra de Deus, porque seria o seu sustento para a sua própria missão. Capítulo 1 do livro dos Salmos, no verso 2, diz que ele tinha prazer na lei do Senhor e nela meditava de dia e de noite. Esdras sabia que, como Josué, só seria bem-sucedido se não se desviasse da lei de Deus nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Realmente, nós podemos ver o quão importante é a lei de Deus. John Wesley, ele dizia que os dias que tinha mais coisas para fazer eram aqueles dias em que ele precisava de orar mais. Então levantava-se ainda mais cedo para a sua vida devocional e só depois então ele prosseguia as suas atividades. A palavra de Deus, ela é o nosso maná. Ela pode ser ou deve ser o nosso alimento. Diz-nos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos então de ter fome, de ter sede da palavra de Deus. Precisamos de buscar a palavra de Deus e agradecer, porque, como nos diz em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra, ela deve de estar perto, deve estar na nossa boca e no nosso coração. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 3, diz-nos: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Isso é aquilo que se tem passado no nosso tempo, não é verdade? A palavra de Deus, que muitas vezes é colocada de lado, e infelizmente, ela deveria de ser essa revelação da glória e do poder de Deus. Diz-nos a ciência do bom viver, a Bíblia, ela é toda uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, querida, obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo,
a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. Reparem que Ellen White, ela diz que a Bíblia toda, não é só uma parte da Bíblia, toda a Bíblia, ela é uma revelação da glória de Deus e pode vivificar as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. E ela continua, e vejam o que é que ela diz. O motivo porque os jovens, mas não é só os jovens, não é? Diz lá, os menos de idade, os de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado, porque eles não estudaram a palavra de Deus, nem meditaram nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultante da negligência das sagradas instruções da palavra de Deus. Não era certamente este o exemplo que Esdras nos dá a cada um de nós. A palavra de Deus, ela precisa de ser tida em conta, sobretudo hoje mais do que nunca nos nossos dias. Precisamos de voltar à palavra de Deus. Precisamos de buscar enquanto se pode achar, não é? Como nos diz em Isaías 55 e versículo 6. E também o profeta Amós, ele vai nos dizer, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Mas esta fome não é fome de pão, nem sede de água, mas de quê? De ouvir as palavras do Senhor. Busque a palavra, examine, leia a palavra de Deus, ore. Talvez como o profeta, como o sacerdote Esdras, não é? Nós possamos ter esta noção de disponibilizar, disponha esta disposição, disponha o teu coração, em primeiro lugar, para buscar a palavra de Deus. Em segundo lugar, ainda neste texto que nós vimos, no texto de reflexão desta tarde-noite de Esdras, capítulo 7 e versículo 10, nós encontramos, portanto, em primeiro lugar, esta necessidade de disponibilizarmos para estudarmos a Bíblia, para buscarmos a lei do Senhor, mas em segundo lugar também, dispõe-te, disponibiliza-te também para cumprir a palavra de Deus. A serva do Senhor, ela diz-nos que, em relação a esta questão, ela diz-nos que a verdade divina é encontrada aonde? Na sua palavra. Os que pensam devem buscar noutra parte a verdade, os que pensam deverem buscar noutra parte a verdade presente, precisam converter-se de novo. Têm hábitos errados para emendar, caminhos maus que abandonar. Precisam, uma vez mais, de buscar a verdade tal como é em Jesus. Buscar a verdade tal como é em Jesus, para que a sua formação de caráter esteja em harmonia com as lições de Cristo. É verdade. Precisamos, como Esdras, estar disponíveis para cumprir essa palavra em nós. De nada adiantaria apenas saber e aprender a palavra de Deus se realmente nós também não as quisermos cumprir no nosso coração. Tiago, ele diz-nos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, como diz, praticantes da palavra. O maior exemplo é realmente a prática. E há um provérbio chinês que diz assim, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. A Bíblia diz, a serva do Senhor, somente a Bíblia, ela pode produzir esse bom resultado. A Bíblia, ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus e atua com toda a pujança no coração que é receptivo. Precisamos cumprir a palavra de Deus. Precisamos obedecer para então entender. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, como Pedro também não entendeu quando Jesus mandou lançar as redes
após uma noite de pescaria. Mas devemos afirmar, como Pedro dizia, sob as tuas palavras eu lançarei as redes. Muitos não entenderam as palavras de Deus, como Josué, quando mandou o povo marchar em volta de Jericó e gritar. Naamã, também, quando o profeta mandou se banhar 7 vezes no Rio Jordão, o cego que Jesus mandou lavar-se também no tanque de Siloé, os copeiros quando Jesus mandou encher 6 talhas de água e muitos outros também não entenderam, mas todos eles obedeceram. E quando eles obedeceram, eles viram o cumprimento da palavra de Deus. Vemos muitas pessoas que dizem sobre alguém que ainda não se converteu, ele ou ela conhece a verdade, mas apenas conhecer não adianta. É preciso cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes sofremos por tempos até cumprir algo que Deus nos manda e só quando nós resolvemos obedecer é que Deus vai acabar por operar também em cada um de nós. Meu querido irmão e amigo que me estás a ver e ouvir nesta hora, talvez o apelo de Jesus ao teu coração seja, olha, se existe ainda alguma coisa que tu não estás a cumprir, se existe ainda alguma coisa que te falta pôr em prática, por que não, meu amigo, meu querido irmão, começar agora? Se há algum ponto na lei de Deus, que é a regra de fé áurea, que, o caminho que Deus nos, o aio, como diz o apóstolo Paulo, se realmente ainda há alguma coisa que tu não estás a cumprir conforme devias, por que não começar agora? Obedeça à palavra de Deus, cumpra a vontade de Deus e vais ver coisas poderosas na tua vida. Portanto, em segundo lugar, Esdras 7:10 nos ensina a disponibilizar. Dispõe o teu coração para obedecer à palavra de Deus. Ainda quando nós vamos a este capítulo e no versículo 10 vamos ver ainda uma outra coisa importante. Disponibiliza-te para obedecer a palavra de Deus, mas disponibiliza também não só para isso, mas também agora que tu recebeste, não é? De graça de recebeste, diz a palavra de Deus, agora também de graça podes partilhar. Disponibiliza-te. Este homem de Deus, ele estava disponível para ensinar, para partilhar os estatutos. Além de buscar a palavra do Senhor, além de viver uma vida de testemunho daquilo que ele pregava, Esdras também se dedicava a ensinar os mandamentos do Senhor. É urgente também, nós podemos ensinar aos outros a vontade de Deus. Há muita gente ainda que não conhece a Bíblia, é por isso que hoje estamos aqui a partilhar a palavra. Jesus mandou, e nós vemos isso no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vejam comigo, diz no versículo 19 e versículo 20, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem que Jesus dá, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. É tempo de pregar a palavra de Deus. É tempo de pregar a palavra de Deus em todo lugar. E como diz o mandamento que nós encontramos em Deuteronômio, que temos estado a refletir também neste trimestre, capítulo 6, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e também nas tuas portas. É realmente o tempo de pregar, de levar a palavra. Paulo dizia para o jovem Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, não é? Prega a palavra. Podemos ver isso em 1 Timóteo, não é? Diz-nos a palavra de Deus, prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e também debaixo de uma regra de fé, da doutrina. E ele continua depois a falar com este jovem Timóteo. Ele vai dizer, prega, leva esta mensagem
leva esta mensagem da palavra de Deus, e ele vai dizer depois em Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 16, ele vai dizer: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar, para instruir. Realmente nós não podemos perder as oportunidades também de pregar a palavra de Deus, de falar, de partilhar do amor de Deus. Então, onde você esteja, não importa aonde, não importa o lugar para onde vai, onde trabalha, conta aquilo que Deus te ensinou, aquilo que tu aprendeste na Bíblia, o que tem acontecido na tua vida. Conta talvez as pregações que tu ouves, as mensagens que tens ouvido, aquilo que tu tens refletido na palavra de Deus, na igreja, as histórias da Bíblia. Ensina a palavra de Deus. Tal como Esdras, dispõe o teu coração para ensinar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, o coração de Esdras era um coração disposto para as coisas de Deus. E por isso, ele foi bem-sucedido em tudo aquilo que ele fez. Mas muitas vezes as coisas dão errado porque nós estamos com o coração talvez no lugar errado. Através de Esdras, até o coração do rei foi comovido para ajudar na construção do templo de Deus. Esdras capítulo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 27, de modo que o rei Artaxerxes escreveu então uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar, pedindo todo o material que ele precisasse por conta do rei. Esdras capítulo 7, vemos o relato desta história dos versículos 11 até aos versículos 17. Meus queridos irmãos e amigos, muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar o Senhor. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado. O povo também estava conformado com o sofrimento. E por isso nós precisamos de animar, não é? Precisamos de animar um outro como o Esdras fazia, que animou todo o mundo, todo o povo, em Esdras capítulo 6, versículo 22, até o próprio rei foi animado por Esdras nesse sentido. Como crentes, precisamos de retornar à palavra de Deus, com prioridade em nossa igreja e na nossa vida pessoal. Alguns crentes não querem aprender da Bíblia, porque acham que já sabem tudo, porque acham que já não precisam, porque acham até que já não têm tempo, ou que têm outras coisas mais importantes para fazer. Outros que sabem, não têm o compromisso de testemunhar, de falar, de viver, para cumprir aquilo que a Bíblia nos diz. Também faltam pessoas como Esdras para ensinar a palavra do Senhor. Faltam pessoas para poder ensinar a palavra viva de Deus, para poder ir à Bíblia e partilhar com outro, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu vizinho. Quando nós temos um coração disposto para Deus, nós somos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria, com a mesma disposição de aprender, de cumprir a palavra e de ensinar a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que me está a ouvir aqui nesta hora e que possamos realmente ter esse desejo, ter o nosso coração, pedir a Deus: Senhor, ajuda para que o meu coração possa estar mais disposto a aprender a Tua palavra, a cumprir essa palavra e a ensinar essa palavra. Para ensinar eu preciso de aprender, para ensinar eu preciso de cumprir no meu coração, porque eu não posso ensinar apenas de boca. Para eu ensinar eu preciso de cumprir, não é? E para eu ensinar eu preciso de estar disposto. É uma roda. Aprender, cumprir e ensinar. Neste momento eu queria deixar esta palavra de Deus no teu coração. E se eventualmente me estás a ouvir e ainda não conheces nada da palavra ou muito pouco conheces da palavra, entra em contacto connosco. Estamos disponíveis para partilhar também contigo essa palavra de Deus. Estamos disponíveis para poder levar essa semente ao teu coração também, para que ela possa germinar no teu coração e tu possas também
aprender, cumprir e ensinar a outra pessoa. Como discípulo de Jesus, como servo do Senhor, possas também partilhar esta mensagem de esperança, de amor que Deus tem para cada um de nós. Prezado irmão, em Cristo, nós precisamos de continuamente irmos à palavra para aprendermos, para cumprirmos e para ensinarmos. Estes 3 aspectos, Esdras 7:10 nos ensina uma grande lição para nós. Não podemos esquecer da importância destes 3 aspectos, eles estão interligados. Não basta apenas aprender, não basta apenas aprender e cumprir, mas é preciso aprender, cumprir, partilhar e ensinar, testemunhar. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e que esta mensagem possa estar no meu coração, no teu coração, e que durante esta semana nós possamos realmente olhar para estes 3 conceitos e poder aplicá-los também na nossa vida pessoal e espiritual e assim podermos crescer e desenvolver também espiritualmente. Meu querido irmão, gostaria de terminar com uma prece, orando por ti, orando por mim, orando pela Igreja do Senhor, para que o Senhor nos ajude a pôr em prática estes princípios também na nossa vida. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nesta hora, nós queremos entregar-te nas tuas mãos o nosso coração e, em primeiro lugar, te pedimos perdão, porque muitas vezes, Senhor, temos fugido de aprender, temos fugido de cumprir até mesmo a tua palavra e às vezes até, Senhor, temos muito menos vontade ainda de ensinar e de testemunhar. Ajuda-nos, Pai, a estarmos focados como Esdras, focados para que constantemente nós possamos ir à tua fonte de uma forma diária para podermos aprender de ti, do teu caráter, do teu amor, para podermos viver esse caráter, para podermos viver essa lei no nosso coração com alegria, com paz interior e com o desejo também de ensinar, de a partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Venha abençoar a tua igreja, Pai. Venha abençoar aqueles que nos estão a ouvir nesta hora. E se houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a tua palavra, coloca também esse desejo no seu coração, de descobrir as mensagens maravilhosas que nós podemos encontrar nesta carta de amor que tu deixas para cada um de nós. Abençoa por isso os teus filhinhos, onde quer que se encontrem nesta hora e neste momento. Com o teu Espírito Santo os abençoa com a tua graça, com o teu poder e com o teu Espírito. Entregue-te, Senhor, cada um dos teus filhinhos que nos está a ver neste momento e nesta hora, onde quer que se encontre, seja qual for a hora que nos esteja a ver, que tu possas tocar nos seus corações e os possas abençoar. Se alguém está triste, com alguma dificuldade, Senhor, com algum pedido especial, possas também tocar no seu coração e ajudá-los nas necessidades também que têm. Como Pai do Universo que és, Senhor, possas abençoar essa pessoa que está a ver e ouvir e que ela possa sentir paz no seu coração, alegria e o desejo de aprender, de cumprir e de ensinar. Entrego-te nas tuas mãos esta nossa oração, no teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estimado amigo, irmão, este é um momento também para vocês poderem cantar aí em casa. Nós vamos deixar também uma música especial para cantar em louvor a Deus e não se esqueçam, quando terminarem de cantar, ajoelhe-se com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus netos, com alguém que esteja aí consigo ou então mesmo sozinho e fale com o seu Deus. Entregue-lhe a Deus os pedidos especiais que possam estar no vosso coração e entreguem a Deus também o vosso próprio coração e peçam ao Senhor que vos ajude para que cada dia possamos entrar neste ciclo que nos foi partilhado connosco esta noite. Aprender, cumprir e ensinar. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe cada um de vós. Esta é a minha oração. Amém.
tua paz.